Boa noite, queridos alunos. Hoje se inicia mais uma aula de Administração e Economia Rural, onde o tema central da aula de hoje vai ser o diagnóstico das propriedades rurais. Antes de aprofundar esse tema, vamos falar sobre a atividade que eu passei na aula passada através do Classroom, né? Alguns alunos já entregaram essa atividade e eu fico muito feliz quando os alunos se empenham e fazem essas atividades mesmo com o dia a dia muito corrido de vocês, que eu sei que está sendo difícil, essa vida de correria, de aula online, tudo certinho, mas eu espero que vocês possam estar fazendo essa atividade. E quanto mais vocês fazem essa atividade, vocês vão reproduzindo os seus pensamentos, né, seus posicionamentos, e com isso vai fixando cada vez mais o assunto na sua cabeça, e você pode usar as teorias administrativas cada vez mais no seu dia a dia falando sobre as teorias de Marx, de Taylor e de Fayol. Mais para frente, vocês também podem dar uma lida sobre Ford, sobre Toyota e assim sucessivamente. Pegando o gancho aqui para a gente entrar na nossa aula de diagnóstico de propriedade rural, a gente pode falar o que seria um diagnóstico de uma propriedade rural. Quando a gente fala de produção rural ou de diagnóstico de propriedade rural, a gente tem que levar em consideração primeiramente o clima. Segundamente, o tipo de solo que a gente está lidando para o cultivo, para a plantação dessas determinadas culturas. Tudo isso engloba o diagnóstico. Diagnóstico da sua propriedade rural. A sua propriedade rural, ela tem quantos por cento de, de mata ciliar, tem quantas nascentes, tem rio, tudo isso é diagnóstico de propriedade rural, né? Em nosso município, a gente pode levar em consideração a seca que teve em 2016, que bastantes produtores rurais perderam metade ou mais da metade da sua produção, que geralmente eles tiravam anualmente. Como eu fiz o IBGE, eu vi de perto o sofrimento desse povo, que ficou cerca de 6 a 7 meses sem chuva, e produtores com 4.000 pés de cacau, 3.500 pés de cacau, não conseguindo tirar uma saca de cacau, né? Eu perguntava por que isso tinha ocorrido, né? Porque eles falavam que a seca, né, dificultou muito isso, né? E eles não tinham deixado uma reserva para que se acontecesse algum, algum sinistro desse, né, com o tempo, ou alguma dificuldade com o clima, eles pudessem estar investindo nas suas culturas. Se eles não conseguiam produzir, não conseguia colher, não conseguia vender, ele não tinha dinheiro para investir na sua plantação. Então foi um tempo muito difícil. Hoje tenho conversado com alguns e falou que a produção foi muito boa, porque a chuva foi abundante na nossa região. Se tivesse um estudo aprofundado, através do diagnóstico das propriedades, você poderia saber o que estava acontecendo naquele momento. Aí a gente tem que levar em consideração os fenômenos do El Niño, do Laninha, né? Que às vezes proporciona chuva abundante para determinadas localidades e em outros períodos leva a seca, né? Então tudo isso é um estudo detalhado que a gente tem que ter do clima. Além do clima, eu falei também solo, né? Cultura a ser trabalhada, nascente se tem rio. Tudo isso é um diagnóstico de uma propriedade rural. O que eu vou querer de vocês? Que vocês possam estar buscando alguma propriedade rural e detalhando, diagnosticando tudo que tem nela. Tudo que for de relevante para uma propriedade rural, vocês vão detalhar e fazer tipo uma ficha de diagnóstico das propriedades rurais. Cite pelo menos duas, né? Pode ser as propriedades rurais que alguns aqui trabalham mesmo, né? Então você vai ver lá o clima da nossa região, né, que a gente vive. Você vai ver lá o solo. Você pode ver se o solo é roxo, se é terra preta, se é vermelha, né, se ele é propício para o plantio das culturas que ali estão inseridas, né, se ele precisa de muito calcário, muito adubo para que ele possa estar gerando frutos.
Aí você vai saber também das nascentes, se tem quantas nascentes nessas propriedades. Vocês vão procurar saber se tem rio nessas propriedades. E assim você vai fazendo todo um diagnóstico dessa propriedade. Vocês vão saber as máximas temperaturas que já bateu no nosso município, as temperaturas mais amenas, tudo isso eu vou querer de vocês, né? É o primeiro ponto que eu vou estar passando para vocês. Não vou me alongar muito aqui nessa aula, porque vamos ter nossa live, né? Sexta-feira, e a nossa aula vai ser bastante produtiva, espero eu, apresentando a atividade da aula anterior das teorias administrativas e propondo essa atividade para vocês sobre o diagnóstico das propriedades rurais. O segundo ponto que eu vou querer de você vai ser o outro ponto que foi passado para a gente, vai ser áreas empresariais. Quais são o tipo de áreas empresariais que a gente tem em nosso município? A gente poderia fazer na nossa região ou no nosso continente, né? Mas eu vou fazer da nossa localidade, né? Porque agora o que importa é nossa região. Então vocês vão saber quais são os tipos de empresas que a gente tem aqui, né? Nas áreas empresariais. No caso, vocês vão dizer. O que vocês vão dizer? Vocês vão dizer se nosso município tem latifúndios, vocês vão dizer se nosso município tem empresas ou capitalistas, né? Se tem comunidade camponesa, se tem empresas ou da agricultura familiar. Quero esses 4 pontos. Tem latifúndio, tem empresas capitalistas, rurais no caso, né? Tem empresas familiares ou se tem empresas camponesas. Melhor dizendo, vou detalhar certinho com o nome certinho aqui. Unidade camponesa no caso, né? E que a apostila fala. Então, eu vou querer isso de vocês. Vou querer um diagnóstico de 2 propriedades rurais e depois vocês vão fazer a outra atividade. Quais são os tipos de empresa que tem em nosso município? Familiar, se tem latifúndios, se tem unidade camponesa, né? E se tem empresas capitalistas. Tudo do ramo da agricultura, né? Para que possa estar mais parelho e se assimilando mais o nosso conteúdo da administração rural. Beleza? Por hoje é só isso. Eu quero que vocês respondam essas atividades e me entreguem para que próxima aula presencial, entre aspas, eu gosto de falar presencial porque quando eu estou perto de vocês parece que a gente está lá dentro da sala de aula. Beleza? Então é isso. Sexta-feira, na nossa live, a gente vai debater sobre as teorias administrativas e também sobre essa atividade que eu estou passando com você. Diagnóstico de propriedade rural, de 2, ao menos. Se quiser fazer de 3 e 4 também, beleza? Enriquece mais a nossa aula, os nossos conteúdos, os nossos debates, que é muito proveitoso quando a gente está com essas atividades em mãos, e também sobre as determinadas empresas que tem no nosso município. Latifúndio, empresas familiares, unidade camponesa, empresas capitalistas. Beleza? Um abraço.